Leitura está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14. Nossa reflexão será no capítulo inteiro, mas eu quero ler a primeira parte, do primeiro ao 12º versículo, para fazermos a introdução, que já será parte da mensagem. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, que julgas a teu irmão, e tu, que desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Meus irmãos, tem um protocolo de leitura, tem um exercício intelectual de leitura e tem uma coisa que tanto advogado ou estudioso de qualquer outra parte, inclusive teólogo, e eu incluo, todo leitor deve usar um instrumento, uma regra, num trecho lido, que é buscar qual é o objetivo, qual é a intenção, qual é o objeto do texto. Esse trecho, já manjado por nós adventistas, já temos respostas de questões que surgem aqui e já debatemos, por muitas vezes, sobre algumas expressões que saltam à vista nesse trecho bíblico, como, por exemplo, comida, bebida, dias específicos, e esses dias e essas comidas nós defendemos, nós acreditamos e interpretamos com base em outras fontes das Escrituras, que não se tratam nem de dia do Senhor, o sétimo dia da criação, e nem essas alimentações se referem a carnes imunda, ou necessariamente, como nós já popularizamos, carne de porco. O trecho não trata disso. Nós veremos, mas eu justifico já na introdução estas questões, porque eu quero dizer aos irmãos que eu não vou falar sobre a abstinência alimentar. A ideia não é essa. Apenas como introdução. Então, vamos tentar, nessa breve mensagem, descobrir qual era a intenção de Paulo, qual era o assunto, qual é o espírito da sua intenção
que movimentou esse debate, que agitou essas palavras que parecem contraditórias do nosso ponto de vista. Esse trecho bíblico e esse momento histórico era um tempo de sacrifícios de animais ao imperador. Esses animais que não eram animais comuns, eram animais limpos, eles tinham nesse sacrifício uma demanda e uma velocidade considerável, a ponto daquele sacrifício, após a sua execução, essas carnes terem um destino comercial. Essas carnes eram vendidas em açougue. O contexto está nos mostrando algo muito parecido, muito semelhante ao que nós aprendemos em Coríntios, 1 Coríntios 8 e 10. Autores e comentaristas renomados entendem que a questão é justamente a mesma, ou seja, os crentes desta comunidade tinham uma divisão entre eles sobre comer ou comprar daquelas carnes que eram limpas, mas que fora sacrificada ao imperador, ou seja, aqui há uma questão de idolatria, e essas carnes, mesmo sendo limpas, agora sacrificada a algum ídolo, a algum deus, os crentes tinham dúvidas se comeriam ou se não comeriam aquelas carnes. A mentalidade do apóstolo Paulo, já naquele trecho de Coríntios 8 e 10, é que essa decisão fosse pessoal. Porque para o apóstolo, o ídolo não significa nada. Nada de espiritual, negativamente falando, na concepção de Paulo, atinge aquela carne. Porque no entendimento do apóstolo Paulo, uma pessoa firme na fé, com bom discernimento, não se abala por aquelas coisas. Essa era a ideia de Paulo. Mas quando nós olhamos aqui, mesmo sabendo e mesmo olhando tanto esse trecho que eu li quanto o trecho seguinte, mesmo notando que toda vez que fala de carne, não se refere à carne imunda, não especifica que carne é, mas o contexto nos diz que era carne sacrificada a ídolos. Mesmo sabendo isso, aqueles crentes tinham dúvidas. Uma parte, assim como Paulo, dizia: isso não tem nada a ver. Isso é carne de boi, não tem importância se foi lá sacrificado para o imperador, é carne limpa, não contamina a minha fé, e eu como, e eu faço churrasco mesmo, e eu não estou nem aí. Só que parte da igreja, a introdução do trecho já diz isso, era gente fraca, era gente débil na fé. Essas pessoas não comiam. Eles preferiam comer legumes a se contaminar. Mas aí gerou um problema sério. Porque imagina, meus irmãos, não sei quantas pessoas tinham naquela comunidade, mas uma parte comia, outra parte não comia, e na concepção de Paulo não tinha nada de errado nisso, mas eles resolveram essa diferença de modo errado. Aqueles que comiam falavam mal dos que não comiam, aproveitavam a sua fraqueza para acirrar os ânimos, desdenhava. O contexto nos permite sugerir que havia resistência à comunhão por causa da provocação daqueles que não comiam, àqueles que comiam, e daqueles que não comiam,
não comiam aqueles que comiam. Aí ficou uma igreja dividida, uma igreja hostil, uma igreja que se provocava por causa de uma questão que, na opinião do apóstolo Paulo, era uma questão facultativa. Cada um é que deveria saber se a sua consciência e a sua fé era forte o suficiente para não ligar para aquilo. Mas a solução errada de um problema pequeno criou naquela igreja instabilidade espiritual e fraqueza. Porque a força espiritual que nós recebemos e a estabilidade espiritual só é possível na nossa comunhão. É a minha comunhão com você, a nossa comunhão, que faz com que a igreja seja forte, seja edificada e seja estável. Mas não era o que estava acontecendo nessa igreja. E aí nós pensamos, se eu fosse escrever uma carta, como eu resolveria aquele problema? Os irmãos já pensaram como vocês resolveriam esse problema? Porque se é facultativo, estão todos certos. Mas, ao mesmo tempo, estão todos errados, porque a forma como lidam com aquilo é negativa, estava enfraquecendo a igreja. E aí Paulo escreve essa carta com sua sabedoria peculiar, inspirada por Deus, lógico, e dá razão para os dois lados e, ao mesmo tempo, tira a razão dos dois lados. Paulo diz, vocês estão todos certos e vocês estão todos errados, resumindo. Por quê? Porque aquele que come não deveria julgar o que não come. E aquele que não come não deveria julgar o que come. Isso é uma forma educada de falar assim, isso não é da sua conta. Isso não é problema teu. Lembrando que nós estamos falando de alimento, por curiosidade, depois procurem referências que autores consagrados honestos dizem, a questão é a idolatria. A questão do Dias, autores honestos falam de uma influência asceta e de uma influência essênica, de não comer carne uma vez na semana, em dias específicos. Nada de imundo. A questão é, cada um com seus problemas. É mais ou menos isso que a gente consegue entender quando Paulo escreve isso. Então, meus irmãos, como eu propus a princípio, qual é a questão do texto? Qual é, talvez se tivesse um outro ramo de pensamento, a gente ia falar assim, qual é o objeto do texto? A questão do texto não é comida. A questão do texto não é bebida, não são os dias específicos. A questão do texto é a intolerância na convivência. É aquilo que nós, como crentes, como remidos, como comprados em Cristo, fazemos errado para resolver as nossas demandas. É a intolerância na convivência daquele que é diferente. Eu vou dar um exemplo para os irmãos e os irmãos vão entender. Porque eu acho um desperdício quando nós olhamos isso para falar apenas de abstinência alimentar. Eu acho, inclusive, que nós poderíamos ler com um pouco mais de atenção o texto
para notar que o problema não é o que nós achamos ou discutimos. Exemplo: se eu trocar a palavra comida por uma outra coisa que é facultativa, eu fiquei pensando enquanto cantava em algum exemplo, mas eu percebi que talvez um exemplo pudesse confundir os irmãos. Então eu vou fazer um desenho. Imagine que o problema seja chapéu. Alguém venha de chapéu para a igreja. Aí parte da igreja fala assim, não pode. Aí outra parte fala assim, qual o problema? Não pode. Já se viu chapéu na igreja? Isso não pode. Aí o outro, mas qual o problema o chapéu? Deus não entra pela cabeça, qual o problema? Ah, você é ignorante. Não, é você que é. É você puxou para o seu pai. E você? Você está esquecendo do teu pai? E aí, chicote estrala. Dali a pouco, meus irmãos, por causa de um assunto que é insignificante, que deveria ser cada um com seus problemas, a gente cria uma hostilidade na igreja e divide a igreja por causa da intolerância com aquele que é diferente. Eu desenhei o chapéu, mas pensem em coisas que nós já discutimos aqui, meus irmãos. Alguém se lembra de algumas coisas? Eu não vou falar, né? Porque eu não estou aqui para, né? Então pensem nessas coisas que não tem referência bíblica para você dizer é pecado, mas que o nosso costume, a nossa tradição, os nossos jeitos, os nossos gostos nos induzem a dizer isso aqui não pode. E o outro diz pode, e aí, ao invés de ficar cada um com seus problemas, a gente discute de forma tão agressiva que nós ofendemos o irmão fraco e criamos instabilidade. Nós não edificamos, nós criamos fraqueza. Então, a questão era essa. Aí, nós voltamos aqui ao trecho, e é aqui que eu quero falar com os irmãos. Não quero mais que os irmãos pensem em carne, tá? Não quero mais também que pensem em chapéu. Pense em alguma coisa que você faz diferente do contexto amplo. Você olha assim e fala, eu sou diferente de todo mundo. Ou eu penso assim. Porque nós somos assim. Tem coisa que eu faço dentro da minha casa, se eu falar aqui, vocês não voltam mais aqui. Tem coisa que você faz na tua casa, que se você falar, vai escandalizar todo mundo aqui. Porque é coisa da tua liberdade. Você sabe que não é pecado. Então por que você não faz na frente do irmão? Porque o irmão é fraco. Se você fizer... Meu sogro contou uma história que teve um retiro da igreja, e aí um irmão fraco, novo na fé, quando chegou e encontrou o pastor de bermuda, o irmão endoidou. Não é brincadeira, o irmão endoidou, pirou. Até o dia da sua morte não foi mais normal. Pirou. E aí, meus irmãos, Paulo, ele nos dá agora, no outro trecho, esse que nós não lemos, respostas para uma boa convivência. Para nós transitarmos numa comunidade de fé com as diferenças. Lembrando que não estamos falando de diferenças doutrinárias. A questão não é essa. A questão aqui não era carne de porco. A questão aqui não era sábado. Pode estudar. Vai atrás de autores renomados. A questão não é essa. A questão é aquilo que é facultativo. Então, a primeira, você está com a Bíblia aberta aí, no versículo 13, nós aprendemos que o erro, então, é julgar o outro, não o assunto,
O assunto não tem problema você discutir. O problema é você julgar o seu irmão e você queimar a reputação dele. Versículo 13, vamos ler. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Quando nós tiramos o foco do objeto da discussão e discutimos a moral, a honra, a dignidade do outro, nós estamos fazendo com que aquele irmão tropece, que ele erre o caminho, porque ele é fraco. Veja nos versículos 4 e nos versículos 10. A repreensão do apóstolo Paulo, como já está nesse contexto. Quem és tu que julgas o servo alheio? Quem é você para julgar o seu irmão, aquele que anda com você? Quem é você? Paulo diz. Depois, no versículo 10, tu, porém, que julgas teu irmão, tu que desprezas o teu, veja, meus irmãos, aqueles que foram comprados por Jesus estavam sendo desprezados, estavam sendo julgados dentro da comunidade de fé. Então, a primeira coisa que Paulo nos ensina é que nós não devemos julgar e nem queimar, essa é a expressão minha, a reputação dos nossos irmãos, a ponto de fazê-lo tropeçar. A reputação e a honra é inviolável. Nenhum de nós, por mais que o outro esteja errado, não é o caso, nenhum de nós tem autoridade para julgar e apontar os nossos irmãos como se fôssemos juízes. Paulo está dizendo isso. Não julgue o teu irmão. Segunda coisa, agora no versículo 14, isso é recorrente, nós fazemos coisas que não são pecado, pecado para nós. Veja o que ele diz. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa de si mesma é impura. Lembra do que estamos falando. Salvo para aqueles que assim a considera. Para esse é impura. Tira a questão da carne. Tira a questão do chapéu. Aí você olha para alguém e diz, isso que ele faz é pecado. Mas por que você fala que é pecado? Porque você acha que é. E se você acha que é, se você fizer igual ele, você está pecando, porque na tua consciência é pecado e Deus te julgará por aquilo que você acredita e tem fé. Então nós fazemos de coisas que são facultativas um pecado segundo a nossa avaliação. Volto ao exemplo do chapéu. Se você acha que o chapéu é pecado e vem sabendo que é pecado, você peca. Mas aí nós temos aqui uma questão que responde à grande questão do texto. Você fala assim, eu não estou nem aí para o que meu irmão acha. Se ele acha que é pecado o chapéu, se ele acha que é pecado a carne sacrificada ao imperador, se ele acha que é pecado uma gravata azul, se ele acha que é pecado qualquer coisa, isso é problema dele. Eu não acho, pronto, acabou. Aí Paulo fala, de jeito nenhum. Não é assim que lida com essa questão. Porque a grande questão que motiva esse debate errado, Paulo diz que é a questão do amor. Então, se você, com a tua liberdade, com a tua consciência de que o teu chapéu é problema teu e o teu irmão
que se perca, Paulo diz que você está errado porque você está, por causa da tua liberdade, prejudicando a fé, matando, enfraquecendo aquele por quem Cristo morreu. É mais ou menos assim. Não sei se estou dificultando. Imagina se eu sei que a irmã Andrelina acha pecado usar gravata azul. Ela fica horrorizada. Aí eu, quando saio de casa, falei, eu vou colocar a gravata azul porque eu acho que combina com o meu terno azul. Aí minha esposa falou, mas Andrelina, meu amor, vai ficar horrorizada. Aí eu quero saber de Andrelina. Que ignorância é essa? Aí eu venho. Quando ela vê minha gravata azul, ela fala, meu Deus, o pastor de gravata azul. Matei a fé da irmã Andrelina. E olha o que Paulo fala. Você ri porque você não conhece as histórias que eu conheço. Eu sei de cada história, meus irmãos. Olha o que Paulo diz. Nós estamos no 15. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor. Continua a leitura. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Os irmãos entenderam? Eu acho que é facultativo, eu acho que posso, mas antes de eu fazer aquilo que eu acho que pode, eu tenho que ver se meu irmão vai se escandalizar. Porque se ele se escandalizar e eu fizer, é porque eu não tenho amor. Não tenho amor ao próximo e estou ignorando o fato de Jesus ter morrido também por aquele que é fraco, não apenas por aquele que é forte. Versículo 15. Versículo 19, porque nós falamos do 15 ao 18, que é a resposta à questão que eu levantei da fraqueza e da instabilidade. A resposta para a fraqueza e instabilidade da igreja, ou seja, para que haja paz e edificação na igreja, veja o que Paulo nos orienta no versículo 19. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Se o embate, se a resistência e a negligência ao que o outro pensa enfraquece a igreja, Paulo está dizendo que nós seguimos, voltando para os versículos anteriores, nós seguimos a paz e a edificação, ou seja, eu vivo bem com você, eu faço bem para você, você faz bem para mim, quando nós conseguimos equilibrar essa questão da renúncia por causa do amor de Cristo por você e por mim. Nós encontramos aqui um denominador comum. Nós agimos conforme Paulo está orientando a renúncia e a perceber o outro como aquele por quem Cristo morreu. E aí nós chegamos no versículo 20, que praticamente fecha esse entendimento, onde nós podemos usar a nossa liberdade de maneira errada a ponto de causar escândalo. Paulo fala isso aos Gálatas, não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Aqui ele está, em outras palavras, dizendo que a nossa liberdade, se for mal usada, se for mal experimentada, ela pode causar escândalo. Veja o que ele diz, versículo 20. Não destruas a obra de Deus por causa da comida, do chapéu, da gravata, do que você pensar. Não destrua. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem que comer com escândalo. Veja, meus irmãos, se você faz o que faz
sabendo que pode, mas que promove escândalo, Paulo coloca nesse mesmo pacote do pecado. E ele diz a expressão não. Nós não devemos fazer assim. Nós não devemos comer, nós não devemos usar, nós não devemos fazer aquilo que é direito nosso, mas que causa escândalo. E Paulo trata essa questão, como eu disse, não dando razão a nenhum dos lados, mas trazendo para uma vivência de renúncia, de consideração e de valorização, acima do objeto da discussão, o amor fraternal e o amor de Deus. E aí eu quero concluir o versículo 21. Ele diz que é bom usar da liberdade, que não é bom usar da liberdade para provocar a fragilidade alheia. Versículo 21. E aí no 22, no 21 e no 22, ele fala da fé madura e da fé imatura. Veja, é estranho isso porque parece que ele conclui dando empate, mas ele não dá empate. Veja o que ele fala agora. 21 e 22. Perdão, meus irmãos, 22 e 23. 21 está me perseguindo. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Algo positivo. Tem fé, tem a convicção e não se condene. Se você usa chapéu, faça isso com convicção. Faça com dúvida não. Porque é bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que faz. Faz com convicção. E aí depois no 23 ele diz assim, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer. É condenado se achar que chapéu é pecado e usar. Porque o que faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. Não parece que ele empatou aqui a questão? Quem faz, faz com consciência, e quem não faz com consciência está pecando. Mas aí que está o segredo do versículo. Porque nós é que travamos nos versículos e nos capítulos. A discussão não termina. Veja o que ele diz para terminar. Aqui, para eu terminar, né? A discussão continua. Capítulo 15, versículo 1. Ora, nós, os que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Eu falo assim, mas eu gosto tanto da gravata azul, mas eu não posso me agradar. Deixa meu gosto para lá. O importante é que a Andrelina vai ficar feliz se eu não tiver com a gravata azul. Eu vou agradar ela porque ela é fraca. Paulo está dizendo isso. Nós que somos fortes não devemos agradar a nós mesmos, mas suportar as fraquezas dos fracos. E aí ele continua, para eu encerrar. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. E aí ele dá os exemplos de Cristo. Cada um de nós agrade o seu próximo naquilo que é bom para a sua edificação. A nossa postura egoísta, a nossa postura não estou nem aí, a nossa postura de você é ignorante porque pensa diferente de mim, Paulo diz que enfraquece e dá instabilidade. A postura de negar a si mesmo, a postura de, sendo forte, suportar as fraquezas dos fracos e promover aquilo que é boa para a sua edificação, promove, evidentemente, já está dizendo, edificação e paz, que era o grande problema desse trecho bíblico. Por isso, meus irmãos, eu quero encerrar essa mensagem
desafiando, convidando, incentivando a nós olharmos um ao outro com consideração, com honradez, com dignidade, e aquilo que é diferente nele ou que ele faz diferente, se não é questão doutrinária, se não é questão de pecado, se é uma questão facultativa, suporte ele, e ele, no que puder renunciar, no que puder mudar, se estiver diferente do contexto, mude. Porque é antes honrar aquele por quem Cristo morreu do que honrar as nossas vontades próprias. Renuncie, você que é forte, por causa daquele por quem Cristo morreu. Que Deus abençoe assim e aperfeiçoe assim o amor que há entre nós, para que continuemos sempre com estabilidade e paz. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.